que assistem ao São Gospel TV, na paz do Senhor. Nós estaremos, a partir desta oportunidade, trazendo um estudo bíblico sobre louvor e adoração na igreja. E nós estaremos começando com o primeiro assunto, que diz que não existem cultos áridos, e sim crentes áridos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo no Salmo 150 e vamos ler esse salmo que nos diz assim: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Como disse, estaremos aqui começando uma série de estudos sobre louvor. E nada melhor do que esse Salmo 150, aonde o salmista convida a louvarmos a Deus no seu santuário. Estaremos nessa oportunidade tratando exatamente sobre isso: louvor e adoração na igreja. Começando então pelo primeiro tema que estaremos abordando nesta oportunidade. Não existem cultos áridos, e sim crentes áridos. Falaremos nesse estudo bíblico sobre os aspectos do sacerdócio no Antigo Testamento, os aspectos do sacerdócio no Novo Testamento, elementos vitais do louvor, por que devemos louvar a Deus, o louvor como bênçãos e barreiras também, o significado de louvor e adoração, expressões físicas de louvor e adoração e a música no louvor e adoração. Então, para começar, gostaríamos de dizer que Deus, no Antigo Testamento, designou como tribo sacerdotal a tribo de Levi, para representar o povo diante dele. O sistema sacerdotal era muito complexo e símbolo da realidade espiritual. O sacerdócio do Antigo Testamento foi suplantado por Jesus na Nova Aliança, e todos os crentes são chamados para serem sacerdotes. Não oferecendo sacrifícios de animais como faziam os sacerdotes no Antigo Testamento. Somos chamados a oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Nós encontramos em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, Pedro falando exatamente sobre isso. Em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 5, sobre apresentarmos um sacrifício de louvor. Vamos ler na palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que nos diz assim: Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Um dos sacrifícios espirituais que devemos oferecer é o fruto de nossos lábios. Nós encontramos em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 15, essa expressão de estarmos apresentando diante de Deus sacrifício, ou melhor, fruto de lábios. Sacrifícios espirituais, fruto dos lábios. Em Hebreus 13, 15, nos diz assim: Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então estamos apresentando diante do Senhor sacrifícios de louvor, fruto dos nossos lábios, e confessam que Cristo é o Senhor.
Vamos falar então sobre os aspectos do sacerdócio no Antigo Testamento. Primeiro aspecto, ser filhos. Deus escolheu os filhos de Arão para serem sacerdotes. Nós vamos ver isso em Êxodo capítulo 6, do versículo 18 ao 20. E em Êxodo capítulo 28, do versículo 1. Abra comigo a sua Bíblia. Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6, versículos 18 até o versículo 20. Nos diz assim: os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Esses foram os clãs de Levi por ordem de nascimento. Anrão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Anrão viveu 137 anos. Depois em Êxodo, também Êxodo, capítulo 28, do versículo 1. Êxodo, capítulo 28, do versículo 1. Nós veremos mais uma menção sobre ser filhos. Era necessário ser filho da descendência de Arão. Capítulo 28, versículo 1 de Êxodo. Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Um outro aspecto do sacerdócio no Antigo Testamento: o primeiro é ser filhos, o segundo é serem ordenados. Os filhos de Arão foram ordenados ao sacerdócio por Moisés, como nós lemos aqui no capítulo 28, versículo 1 de Êxodo. Outro aspecto do sacerdócio no Antigo Testamento é que o sacerdote devia ser sem deformidades. Não deveria haver nenhum tipo de deformidade no sacerdote. Nós encontramos isso em Levítico, no capítulo 21. Levítico, capítulo 21, do versículos 17 até o versículo 21, que nos diz assim: diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado. Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito, não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Então, era um terceiro aspecto do sacerdócio do Antigo Testamento, é não ter deformidades, não ter defeitos. O quarto aspecto que encontramos na Bíblia para o sacerdócio no Antigo Testamento é de que eles deviam ser purificados. Nós encontramos em Êxodo capítulo 30. Êxodo capítulo 30. Nós estamos vendo os aspectos do sacerdócio no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 30, do versículo 17 até o versículo 21. 30, 17 ao 21. Disse então o Senhor a Moisés: faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e mande enchi-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água, para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor,
apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Esse é um decreto perpétuo para Arão e os seus descendentes, geração após geração. Nós vamos encontrar também em Êxodo capítulo 40, versículos 30 até o versículo 32. Mais uma referência de que eles deveriam estar purificados. O sacerdócio do Antigo Testamento tem um aspecto de que eles deviam apresentar-se purificados. Exemplo está em Êxodo capítulo 40, versículos 30 ao 32, que diz assim: colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então vemos mais uma vez se confirmando que para que eles viessem executar os serviços do sacerdócio, os da tribo de Levi, eles tinham que lavar mãos e pés, sinal de purificação. Outro aspecto que nós encontramos do sacerdócio do Antigo Testamento era o vestuário. Sempre era possível reconhecer um sacerdote por intermédio de suas roupas distintas. Então havia também uma apresentação externa de como eles deviam se vestir para se apresentarem no culto como sacerdotes. Outro aspecto, eles deviam ser ungidos. O candidato era levado à porta do tabernáculo, lavado com água, vestido com as vestes oficiais e era então ungido. Você pode conferir comigo em Êxodo capítulo 30, do versículo 30, que nos dá um exemplo disso que estamos falando, sobre a unção do sacerdote. Capítulo 30, versículo também 30 de Êxodo, que diz: unja Arão e seus filhos e consagre-os para que eles sirvam como sacerdotes. Temos então aí os 6 aspectos do sacerdócio no Antigo Testamento. Agora eu convido você a, junto comigo, vermos os aspectos do sacerdócio no Novo Testamento. Temos os aspectos do Antigo Testamento, que são eles, o que nós vimos aqui. Vamos novamente relembrar os aspectos do sacerdócio do Antigo Testamento. Nós encontramos então, era necessário que o sacerdote fosse filho, que fosse filho de Arão, da tribo de Levi, serem ordenados, sem deformidades, purificados, se apresentar com o vestuário adequado, e era necessário que fossem ungidos. E nos aspectos do sacerdócio do Novo Testamento, nós encontramos o primeiro aspecto sendo ser filhos de Deus. O sacerdócio no Novo Testamento como o primeiro aspecto importantíssimo que vale para nós também, como da nova aliança, pertencentes à nova aliança, que devemos ser filhos de Deus. Somente os filhos de Deus têm acesso ao sacerdócio real. Nós encontramos em João capítulo 4 e versículo 24, uma menção sobre essa condição para apresentarmos e sermos sacerdócios segundo os aspectos do Novo Testamento. Nós encontramos no capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Portanto, nós temos aqui em João capítulo 4, versículo 24, para que venhamos ser filhos de Deus, devemos então apresentar um sacrifício de
adoração em espírito e em verdade, o que nos condiciona a fazermos esta obra de sacerdócio do Novo Testamento através do relacionamento espiritual com Deus, eximindo totalmente de qualquer atividade carnal. Nós encontramos também um segundo aspecto do sacerdócio do Novo Testamento como ser ordenados por Deus. Os crentes são ordenados reis e sacerdotes. Nós encontramos essa expressão em 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 9, que nos diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nesse texto, nós encontramos base para nos argumentarmos sobre um aspecto do sacerdócio do Novo Testamento, que é sermos ordenados por Deus. E aqui nós encontramos então Pedro falando, dizendo que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é ser ordenado por Deus. Outro aspecto que encontramos no Novo Testamento, o sacerdócio do Novo Testamento, é o terceiro, que devemos ser íntegros. As imperfeições espirituais impedem a adoração a Deus. Nós encontramos em Tiago, capítulo 3, versículos 9 até o versículo 11, onde nos fala sobre a integridade do sacerdócio no Novo Testamento. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, nos fala aqui da integridade, aonde nós temos que ter, com toda certeza, sermos perfeitos nesse sacerdócio a partir do Novo Testamento, em que vivemos a nova aliança e que estamos na dispensação da graça do Senhor. Também devemos estar em integridade, em perfeição no nosso sacerdócio. Quarto aspecto que encontramos no sacerdócio do Novo Testamento é que devemos ser santificados. Deus sempre exigiu de seu povo a santidade. Nós vamos encontrar textos como Gênesis capítulo 35, versículo 2, Êxodo capítulo 19, versículo 10, Êxodo capítulo 30, do versículo 18 até o versículo 21, Deus falando ao povo de Israel e exigindo santidade do povo. E nós vamos, então, para os resultados da santificação. Os resultados da santificação são consciência purificada pelo poder de Deus. Vamos ver Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, no versículo 22. Nós encontramos o texto de capítulo 10, versículo 22 de Hebreus, dizendo: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Consciência purificada pelo poder de Deus. Na arte do louvor e na vida de adoração, é imprescindível nós termos
nesse sacerdócio em que executamos, seja na pregação da palavra de Deus, seja no louvor na igreja, consciência purificada pelo poder de Deus. Que encontramos muitas vezes e temos percebido muita gente fazendo estas coisas na igreja, mas não tendo consciência pura, lavada, purificada, santificada pelo poder de Deus. Por isso, são mensagens vazias, louvores vazios, sem sentido, que não deixam de ser uma coisa só, barulho por si só. Não existe sentido, não existe objetivo, não existe propósito, e por isso não resulta em frutos bons. Então, os resultados da santificação são consciência purificada pelo poder de Deus. O segundo resultado da santificação é mãos limpas do pecado. Nós encontramos em Tiago, no capítulo 4, do versículo 8 até o versículo 10, e está escrito assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Nós vemos aqui digamos que um retrocesso, talvez não seja a palavra, mas um paradoxo no comparativo de que temos visto hoje dentro das nossas igrejas, de que as coisas acontecem ao contrário, onde as pessoas querem se exaltar no seu trabalho, querem mostrar o seu trabalho, querem evidenciar o seu trabalho, querem estar em evidência com relação ao trabalho, seja ele na pregação da palavra de Deus, seja ele na ministração do louvor na casa do Senhor, seja ele na execução de um instrumento de música na igreja. Nós podemos muitas vezes encontrar pessoas que querem se exaltar, mas nós encontramos a palavra de Deus dizendo em Tiago, no capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 10, capítulo esse que fala sobre a submissão a Deus, nos dizendo: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vós. Veja que nós temos que nos aproximar de Deus, se por consequência Deus estará se aproximando de nós. Ele fala: mas pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O ministro na casa do Senhor, o sacerdote na casa do Senhor, seja ele aquele que está trazendo a palavra como mensageiro, aquele que está louvando a Deus na sua casa, não pode ter sua mente dividida, não pode estar dividido, não pode estar entre dois pensamentos, entre duas atitudes, entre dubiedade de vida, ou seja, uma pessoa dupla. Eu sou uma coisa aqui dentro e outra coisa lá fora. Tiago é enfático dizendo: limpem as mãos, vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Sendo que a parte mais difícil que temos encontrado é de vermos pessoas que realmente se humilhem diante do Senhor, porque não tem paciência de deixar que Deus, a seu tempo, vos exalte. Vamos continuando. As consequências, resultados da santificação é um coração puro e com motivações corretas. Nós vamos encontrar em Salmos, no capítulo
Salmo 24. Salmo 24. Acompanhe comigo. Salmo 24, no verso 3 e no verso 4. Diz assim: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Coração puro e com motivações corretas. Ministro de louvor, pregador da palavra de Deus, músico na casa do Senhor. Não recorra aos ídolos, nem fique aí jurando por deuses falsos. Porque quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem é que poderá chegar perto de Deus, numa comunhão perfeita com Deus? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, que não recorre aos exemplos que temos hoje, que nos mostra a mídia, a internet, o rádio, a televisão, como sendo os ícones do louvor congregacional do Brasil. A Bíblia nos dá os aspectos principais do sacerdócio do Novo Testamento e nos diz o que realmente deve ser o retrato do sacerdote que serve a Deus. Nós encontramos também o Salmo 51, no verso 17, um outro resultado da santificação. Salmo 51, 17. Os sacrifícios que lhe agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Coração contrito e espírito quebrantado é resultado de quem está santificado, está purificado, está separado, verdadeiramente separado para ser um sacerdote. Outra consequência da santificação, nós encontramos o Salmo 89, Salmo 89, verso 7. Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. Resultado, consequência da santificação na vida do sacerdote é reverência e temor a Deus. De que te faz lembrar isso? De que te faz lembrar você que está nesse instante me assistindo? O que faz isso lembrar você com relação ao sacerdócio que Deus tem colocado nas tuas mãos, na tua vida, no teu ministério? O que você tem feito como sacerdócio, segundo os aspectos do sacerdócio do Novo Testamento? O que você tem apresentado? Quinto aspecto no sacerdócio do Novo Testamento. O quarto foi santificação. O quinto, revestidos. O revestimento de Deus envolve ser, primeiro, revestido com a salvação. Nós lemos no Salmo 132, do verso 16. Salmo 132, no verso 16.
que o revestimento de Deus envolve ser revestido com a salvação. 132:16 nos diz: vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Aleluia. Revestidos, sim, também revestimento de Deus que envolve ser revestido com humildade. 1 Pedro, capítulo 5, o versículo também 5, revestido com humildade. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Palavra de Deus. Pois o revestimento de Deus envolve ser revestido com humildade, sem orgulho, mas com a humildade de Deus. Envolve ser revestido com retidão. Em Apocalipse, capítulo 7, no versículo 9, nos diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, revestidos com retidão e revestidos com poder, como em Atos, no capítulo 2, no versículo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 4, encontramos: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Quinto aspecto do sacerdócio do Novo Testamento: revestidos de salvação, revestidos de humildade, revestidos de retidão e revestidos com poder. Sexto aspecto do sacerdócio no Novo Testamento: apresentar nossas vidas a Deus. Na qualidade de sacerdote, os cristãos devem se oferecer a Deus. E em Romanos, capítulo 12, no versículo 1, Romanos, capítulo 12, versículo 1, nós encontramos sobre no dever de nos oferecermos a Deus na qualidade de sacerdotes. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Devemos adorá-lo com tudo que há em nós, com o espírito, com alma e com o corpo. O termo sacrifício de louvor indica que nem sempre é fácil ou conveniente fazer isso. Há muitos momentos em que louvar a Deus é verdadeiramente um sacrifício no sentido literal da palavra. Há muitas condições e nós, como ministros de louvor, ministros da palavra, líderes de louvor na congregação, ou qualquer outro sacerdócio que possamos executar na obra de Deus, muitas vezes teremos que fazê-lo no sacrifício, mas não no sacrifício em que nós não estejamos nem mesmo com vontade de fazer, mas aquele sacrifício em que estamos amando fazer, mas em contrapartida, fazer aquilo que amamos fazer
está sendo de alguma forma penoso, está nos causando dor, está nos causando um negar-se a nós mesmos, porque é cristianismo negar a si e seguir a Cristo implica em sacrifício. E confesso aos irmãos que muitas vezes, quando estamos no trabalho do Senhor, há momentos em que nós estamos realmente fazendo porque amamos fazer, porque desejamos fazer, mas está sendo um sacrifício, porque muitas coisas nos compelem, nos vêm contra nós, nos convergem para nos fazer desistir desse sacerdócio, mas é um sacrifício. Estamos fazendo um sacrifício por Deus, para que o seu nome venha a ser glorificado, o seu nome venha a ser exaltado. Muitas vezes, nesse sacerdócio que recebemos de Deus, muitas vezes é um sacrifício de silêncio para ser feito. É difícil para quem está acostumado a falar, é difícil para quem está acostumado a cantar, é difícil para quem está acostumado a se comunicar no louvor ou na palavra com as pessoas. Comunicar não simples palavras, mas a palavra de Deus é difícil. É difícil, muitas vezes nós temos que nos calar. E muitas vezes ou nos calamos para que alguma coisa se coloque no lugar, as coisas se movimentem, ou muitas vezes nós somos calados. Algumas movimentações acontecem no mundo espiritual e pessoas são muitas vezes usadas para calar o sacerdote, para tentar impedir o sacerdote de executar o seu ministério. Mas digo para você com toda a segurança, isso é momentâneo, é passageiro, porque está na nossa alma, está, como diz aquele cântico que cantamos, adorador por excelência, que tenho adoração no meu DNA. Nós somos o DNA, identifica a nossa identidade, nos diz que nós somos adoradores. E por mais que tentem nos calar, não vão conseguir, porque está no nosso DNA. Mas muitas vezes, diante de algumas circunstâncias, nós temos que fazer um sacrifício de louvor. E Deus está contemplando a nossa atitude, a nossa condição, como nós estamos nos portando diante das adversidades, como nós estamos nos portando diante das circunstâncias que vêm contra nós para nos fazer desistir do sacerdócio. Pense nisso, pense nisso. Então, olhamos aí aspectos do sacerdócio no Antigo Testamento. Nós olhamos também aspectos do sacerdócio no Novo Testamento. Nós acabamos então aqui a primeira parte em que estamos falando sobre louvor e adoração na igreja, no culto, na congregação, na igreja. Nós continuaremos falando nas próximas programações e estaremos falando sobre 2 pontos importantes. O primeiro deles, elementos vitais de louvor. E um outro, por que nós devemos louvar a Deus? Convido você a estar atento, estar acompanhando essa série de estudos bíblicos sobre louvor e adoração na igreja. Que Deus nos abençoe.
Queremos saudar a todos os nossos irmãos que assistem ao São Gospel TV na paz do Senhor. Nós estaremos, a partir desta oportunidade, trazendo um estudo bíblico sobre louvor e adoração na igreja. E nós estaremos começando com o primeiro assunto, que diz que não existem cultos áridos, e sim crentes áridos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo no Salmo 150, e vamos ler esse salmo que nos diz assim: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia! Como disse, estaremos aqui começando uma série de estudos sobre louvor. E nada melhor do que esse Salmo 150, aonde o salmista convida a louvar